Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente juntos para mais uma aula aqui no canal O Mundo da Matemática. Hoje o assunto é unidade de medida de massa. O que seria isso? E como podemos converter uma unidade de medida de massa de uma unidade para outra? Por exemplo, grama para quilograma, decigrama para decagrama. Como fazemos isso? Como podemos fazer isso? É um importante assunto discutido não só na matemática, como também na física. Então, se você quer aprender, assista o vídeo até o final. E se você gostar da aula, deixe o seu like, ajuda muito o canal. E também, caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal. Vamos à aula. Conversão de unidades de medida de massa. Unidade de medida de massa. Massa de quê? Então, antes de falarmos da conversão dessas unidades de medida, vamos entender o que seria massa. Seria o que essa massa? Seria massa de pão? Ou de algum prato de comida conhecido? Seria massa de pão? De bolinho? Que tipo de massa é essa? Será que é espaguete? Ah, pode ser, né? Será que estamos tratando-se disso? Espaguete? Macarrão? Nhoque? Será que é esse tipo de massa que eu estou me referindo? Quando você vai à feira, ou quando você vai no mercado, e você vai comprar tomate, geralmente você é cobrado pelo quilo. Por quilo é cobrado o valor do tomate, da cenoura, da batata. Então, vai se colocar na balança para ver quanto tem ali de quilograma de tomate, por exemplo. Isso é cálculo de massa. Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Então, já que conhecemos um pouco sobre massa, vamos entender sobre a conversão dessas unidades de medida da massa. É muito parecido com aquilo que se refere quando estamos calculando a conversão de unidades de medida de comprimento. Por exemplo, quando eu quero passar de metro para quilômetro, quilômetro para metro, ou então de metro para centímetro ou centímetro para metro, aqui no canal nós temos uma aula sobre isso, sobre a conversão de unidades de medida de comprimento, mas é muito parecido. Então vamos lá. Temos até uma tabela aqui, ó, que é parecido também no sentido da conversão de unidades de medida. Então vamos lá. Nós temos unidades de medida aqui, algumas conhecidas, outras nem tanto. Por exemplo, a unidade de medida do quilograma. Aqui, ó. Que é o quilo, o famoso quilo. Ah, eu tenho 80 quilos. Ah, eu tenho 65 quilos. Ah, eu fui na feira e comprei 2 quilos de tomate. É o quilograma. Também outra unidade de medida muito conhecida é o grama. Errado falar a grama, tá? A grama é aquela vegetal, né? Aqui é o grama, uma unidade de medida, tá? Então, quando você vai comprar, por exemplo, um queijo, por exemplo, você diz quanto é o preço do grama do queijo. Quero 400 gramas do queijo. Então, esse grama aqui é o grama. E o outro é o miligrama. Ok? Conhecido também. Bom, mas como é que eu faço essa conversão? Muito parecido com as unidades de medida de comprimento. Veja só. Primeiro vamos entender o grama no sistema internacional, ele é a unidade padrão da massa. Ele é o padrão, assim como o metro é das unidades de medidas de comprimento. Então o grama aqui, ó, é a unidade padrão. Ok? Ela está centralizada. Se eu tenho aqui caminhando para a direita, eu tenho os submúltiplos do grama. O decagrama, o centigrama, o miligrama. São partes menores do grama. Se eu caminhar para a esquerda, por exemplo, eu tenho os múltiplos do grama, as partes maiores. O quilograma, o hectograma, o decagrama. Então, para a direita do grama, partes menores. Os submúltiplos para a esquerda, os múltiplos do grama, assim como também acontece com o metro. O metro ele tem à sua direita
o, o decímetro, o centímetro, o milímetro. Na sua esquerda, você tem também as unidades de medida de comprimento que são maiores do que o metro, né? Aqui no canal nós temos uma aula sobre isso, não vou me alongar, né? Não vou me alongar. Tem o hectograma, o decagrama, no caso da massa. No caso do metro, você tem o hectômetro, o quilômetro, o decâmetro do lado esquerdo, que são as partes maiores do metro. Mas vamos falar da grama, vamos concentrar aqui, ok? A unidade de medida da massa que tem como padrão o grama. Bom, como é que funciona isso na prática? Vamos entender aqui nessa tabelinha. Se eu caminho para a direita, por exemplo, aqui ó, para a direita, para cada unidade de medida que eu caminho, eu multiplico por 10, ok? Então, se eu caminho, por exemplo, de quilograma para decagrama, eu caminhei 2 unidades. Então, eu vou multiplicar por 100. 10 vezes 10. 2 vezes o 10. Não é 10 mais 10, ok? Agora, se eu faço a caminhada inversa, eu vou para a esquerda. Por exemplo, se eu estou no miligrama, aqui, ó, e vou lá para o grama, aqui. Então eu vou caminhar quantas casas até lá? 1, 2, 3. Se a cada uma eu caminho e divido por 10, no caso do miligrama para o grama, 10, 10, 10. Se você associar os 3 zeros, você associa um número 1000. Então você vai dividir por 1000. Vamos ver isso na prática e entender melhor com exemplos, né? Vamos entender isso aqui com exemplos. Então, vamos lá. Vamos supor que eu vou no mercado e eu tenho aqui que comprar 2,5 kg, 2,5 quilograma de batata. Eu quero saber quanto me vale isso em grama G. Quanto vale isso? Quanto vale 2,5 kg de batata em gramas? Deixa eu colocar aqui. Isso. Vamos voltar nossa tabelinha aqui, ó. Deixa eu apagar os meus rabiscos aqui. Vamos lá. Isso. Vamos apagar. Pronto. Então, eu tenho 2,5 kg. O quilos está aqui. Eu quero caminhar para o grama. Está aqui. Então eu estou indo do quilograma para o grama. Estou indo para a direita. Quantas unidades de medida? 1, 2, 3 unidades de medida. Então é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, vezes 1000. Então é simples. Eu tenho que pegar o meu 2,5 e multiplicar por 1000. Bom, aqui nós vamos fazer uma continha que aqui no canal nós temos exemplos, né? Você tem que entender, é a multiplicação entre números racionais, números decimais, números com vírgula. Bom, é só a gente caminhar com a vírgula. Então eu tenho o 2,5 com a sua vírgula exatamente aqui. Ok? Como estou multiplicando por 1000, a minha vírgula vai andar para a direita 3 casas, 3 unidades. Vamos associar ao número de zeros que tem o meu. Quer dizer, professor, que se fosse vezes 100, eu caminharia 2 casas à direita, porque são 2 zeros? Exatamente. Bom, então vamos lá. Eu vou tirar essa vírgula daqui, porque ela vai caminhar 3 casas para a direita. Mas eu já considero o 5 como uma das casas, então faltariam 2 casas. Para que eu possa ter essas 2 casas, eu vou colocar 0. Pronto. Eu tenho aqui 3 casas depois da vírgula. Então eu tiro a minha vírgula daqui. E a minha vírgula vai caminhar essas 3 casas para a direita.
ela virá para cá. Como não há número aqui, nós não precisamos dessa vírgula. Então eu vou aqui apagar a vírgula e o meu cálculo está resolvido. 2,5 gramas em gramas é 2.500 gramas. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos entender vamos ter um outro exemplo agora. Vamos fazer o contrário, vamos fazer em gramas. Vamos supor que eu tenho 523 gramas de mussarela que eu peguei no mercado. Eu quero saber quanto valeria isso em quilograma. Como eu faço isso? Vamos voltar para a nossa tabelinha. Voltando para a nossa tabelinha. Bom, agora é o caminho inverso, é de grama para quilograma. E quando eu faço esse caminho, estou indo para a esquerda, e para a esquerda eu vou dividir a cada unidade por 10. Então, dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10. 3 vezes o 10. Então é dividido por 1000. Então eu tenho que pegar o 523 e dividir por 1000. Muito bem. Como eu faço uma divisão como essa? Simples. Não precisa muito esforço não. Vamos imaginar que o 523 ele tem uma vírgula depois do 3. A gente não coloca porque não tem número aqui depois do 3, então não tem necessidade de colocar. Mas se tivesse que colocar uma vírgula, colocaríamos aqui depois do 3 e o 0 aqui no final. Mas não tem necessidade. Bom, se eu vou dividir, se quando eu multiplico eu caminho para a direita, a vírgula, quando eu vou dividir, eu caminho a vírgula para a esquerda. Então, supondo que ela esteja aqui, eu vou caminhar 3 unidades para a esquerda. Vamos associar que, como se eu estou dividindo por 1000 e o 1000 tem 3 zeros, eu vou andar 3 casas para a esquerda. Desculpa, para a esquerda. Então a minha vírgula vai sair daqui e vai para onde? Para cá, porque aqui são 3 casas depois do 3. Para não ficar vazio depois da vírgula, eu coloco um 0. Pronto. 523 gramas em quilogramas é exatamente 0,523 quilogramas. Deixa eu colocar aqui. Quilogramas. Mais ou menos meio quilo. E assim você pode fazer com todas as outras unidades de medidas que nós temos. Por exemplo, aqui, ó, voltando, né? Com todas as unidades de medidas que temos aqui. Tá ok? Passar de grama para decigrama, de centigrama para grama. Você pode fazer esse tipo de exercício aqui, ó, com todas essas unidades de medida. Valeu, pessoal? Tá aí, pessoal, interessante, não? Então, se você gostou da aula, ajude o canal, não paga por isso. Coloque aí o seu joinha, clique no joinha, no polegar, para que o YouTube recomende essa aula para outras pessoas. E caso você não seja inscrito ainda no canal, inscreva-se agora aqui no botão, inscreva-se, clicando nele, você passa a ser mais um dos inscritos. E além de fazer isso, clique no sininho para que quando sempre tiver uma nova aula aqui, você venha ser notificado, tá bom? Pessoal, muito obrigado por estar aqui e aguardo vocês para a próxima aula. Até lá!